Meu nome é Zilda, sou advogada já há algum tempo, né, aqui em Guarulhos. Tenho uma parceria com o Cláudio também no podcast Indireto. E estou aqui na caminhada da vida, aprendendo muito, né? Hoje eu me defino como uma pessoa espiritualista. Acredito que toda religião tem a sua verdade. E isso, assim, aprendemos a cada dia. Então, eu estou sempre disposta a ouvir o que as pessoas têm a falar e aprender com isso, porque eu acho que a vida é isso, né? É isso. Bom, Zilda, a gente costuma sempre, porque a gente é muito curioso, né? Começar a pergunta lá na sua infância, como que lá foi, né? Quais foram as suas influências? Porque a família é o primeiro espaço social que a gente vive. Sim. E eles nos influenciam, né? Em todos os aspectos, inclusive Sim. nas crenças, né? Nos nossos sistemas de crença. Já era espírita, já era espiritualista ou não? Como é que foi essa tua infância? Então, na verdade, minha família é da região norte, nordeste, e eles são muito católicos lá, né? Então, tem toda aquela questão de ir à missa aos domingos e participar da procissão e tal. Então, eu fui católica a minha vida inteira, de frequentar a missa, de frequentar os rituais e de praticar os rituais, de fazer o terço, de todas aquela ritualística toda deles. Doutrina, né? Isso, e assim, isso pelo menos durante 30 anos. Tá. Mas aí você vai crescendo e vai se questionando algumas coisas e algumas coisas, assim, eu já acreditava em muitos, como se diz, muitos direcionamentos da doutrina espírita sendo católica, sem saber que a doutrina espírita existia. Tá. Eu não sabia que a doutrina espírita existia, então, assim, eu acreditava em reencarnação, e aí eu chegava no padre e perguntava para ele sobre a reencarnação, e ele falava assim, não, menina, isso não existe, quando a gente morre, o espírito dorme, nananã. Mas, assim, algo me dizia que isso não era bem assim, cada um acredita no que quer, mas o meu algo dizia que não existia, sim, reencarnação. Então, assim, por muito tempo eu fui me questionando e eu ia aos rituais da Igreja Católica, às missas e tal, mas eu não me encontrava, minha alma não se sentia preenchida com aquilo. Então, eu fui, um dia uma amiga me falou, olha, vamos tomar um passe. Eu falei, você fica assim, o que será o passe, né? Que até hoje as pessoas têm muito medo disso. Tem preconceito também, né? Tem preconceito, mas eu acho que eu vejo muito medo do desconhecido, né? Eu residi recentemente em Portugal e lá realmente tem esse preconceito, porque o espiritismo lá é chamado de bruxaria. Lá eu frequentei também centro espírita, kardecista, e tem toda uma... É muito velado, tem toda uma situação, você precisa fazer uma entrevista, um cadastro para poder frequentar o centro espírita, porque não é aberto. Nossa. E é um ambiente, né? Super discreto, uma casa muito discreta, ninguém sabe o que tem ali. Então é tudo muito fechado, até conversei com o Wagner Borges, numa palestra que eu fui recentemente, eu queria há muito tempo assistir a palestra dele, então eu retornei para o Brasil e tive a oportunidade. E comentei isso com ele, porque ele está indo para lá de novo e tal, e ele falou, já tinha ido uma vez. Então, assim, lá isso é muito fechado. Então, e eles gostam, porque, assim, tinham muitos portugueses no centro espírita que eu frequentava. Mas ainda há todo esse medo e tal. Aqui no Brasil, nós somos muito abertos, eu acho que nós somos muito abertos, mas eu penso que as pessoas têm o medo do desconhecido. Porque eu, por exemplo, quando ela falou, vamos tomar um passe, aí eu fiquei lá assim, o que será passe? Né? Que você fala assim, o que será que vai acontecer naquele lugar? E aí, dentro lá do ambiente, da ritualística, de ter aquela luz mais amenizada para uma concentração, um relaxamento, uma conexão com Deus, aí você entra naquele ambiente e você fala assim, poxa, o que será esse ambiente? Então, assim, tem toda essa situação que precisa ser desmistificada, porque nada mais é do que a transferência de energias através daquele passista que está dando o passe na pessoa. Bom, enfim, fui assistir. Naquele dia eu não senti absolutamente nada, mas eu conheci o espiritismo ali.
Depois de um tempo, comecei a frequentar um outro. Eu falei assim, poxa, eu acho que eu quero fazer o curso. E aí fiz uns 3 ou 4 cursos, ali uns 5, 6 anos de curso. Fui trabalhar no Centro Espírita, por acaso é o Centro Espírita Ismael, no Jaçanã, que eu gosto muito, ainda frequento a casa, hoje já não trabalho mais. Mas fui trabalhar, fui entender melhor, porque, enfim, eu gosto. E eu não tenho esse medo, eu me sinto bem. Mas eu penso que, nesse sentido, as pessoas precisam um pouco mais desmistificar, né? Porque, assim, minha família inteira hoje, boa parte é evangélica, não é mais católica, cada um, né, se direcionou para outra situação. Mas, ainda assim, todas as religiões, pelo menos as que eu tive contatos, porque se fala assim, olha, Zilda, vamos visitar uma outra igreja, qualquer nome. Eu vou. Porque eu penso que rótulos separam pessoas. Para mim é isso. Eu sou da igreja XYZ. Isso separa as pessoas. Isso não une. E eu acredito no todo, eu acredito na união. Então, eu não vejo essa diferenciação. Você fala assim, poxa, quer conhecer a minha igreja? Eu vou, não tem problema nenhum. Né? Então, assim, eles se direcionaram para serem evangélicos, sem problema nenhum. Frequentei a igreja evangélica com eles. Não fui muito, assim, de cumprir os rituais e tal, nem batizar, essas questões todas. Mas eu fui durante muito tempo. Eu acredito que cada igreja tem a sua verdade, né? Cada religião tem a sua verdade. Mas eu comecei hoje a abrir um pouco mais a mente e sigo o meu coração. Eu acredito mesmo que o nosso templo de orações é interno, é dentro de nós, que eu não preciso estar num templo físico, né? Porque até mesmo tem isso nas escrituras, você não precisa estar no templo físico, o templo é dentro de você. E, na verdade, toda a questão de uma vida é com você mesmo. É dentro de você, né? Não é fora. Então, assim, hoje eu sigo mais essa linha espiritualista, né? Gosto muito, muito, muito da ressonância harmônica, do Hélio Couto, mecânica quântica. Eu comecei a estudar, eu estou fascinada com mecânica quântica. Então, assim, eu acho que a gente não pode estar fechado, né? Porque Jesus é um só, Deus é um só, nós somos um todo, mas as pessoas se separam demais, eu penso assim. Então, assim, hoje eu já não falo assim, sou espírita kardecista. Não, eu prefiro já não colocar esse rótulo, né? Eu me vejo como uma pessoa mais espiritualista, aberta. Sim. Independente, eu assisto N vídeos que a pandemia teve seu lado bom e seu lado ruim, né? E com a pandemia, esses vídeos têm muito material bom na internet. Eu, pelo menos, vejo assim. Então, assim, tem tanta coisa bacana. Então, independente, assisto de N religiões. Cada situação você fala, poxa, nem sabia que existia. Né? Enfim, poxa, tem extraterrestre? Tem, poxa. Eu acho que é uma estupidez nossa achar que a gente vive na nossa bolinha de gude, que eu chamo o planeta Terra carinhosamente de bolinha de gude, eu amo nosso planeta. Então, assim, que estupidez nossa achar que nós vivemos na nossa bolinha de gude com tantos milhões por aí e estamos sozinhos. Eu acho que não dá para pensar assim. Sim. Então, assim...